Saudações e sejam bem-vindos para o resumo da semana. Ex-deputado São Paulo António defende a desobediência civil como solução para a alternância do MPLA ao poder. Irene Neto aponta o dedo a José Eduardo dos Santos. Padre Pio Acuçanga considera que a região sul está à beira de uma crise humanitária por falta de chuva e apela ao governo a agir. Sindicato dos Enfermeiros ameaça paralisação geral caso o governo não reabastece hospitais com medicamentos até o próximo mês. E para encerrar, nos Estados Unidos, Joe Biden assume destinos do país com a economia debilitada. Estes são os principais pontos em destaque que iremos desenvolver. Ao vivo em 3, 2, 1. Sejam todos bem-vindos ao nosso especial entrevista. Produção de conteúdo digital, filmes comerciais, documentários, reportagens, cobertura de eventos e transmissão ao vivo. Temos estúdio e equipamento moderno. Planalto Digital Studio. O ex-deputado e antigo presidente da bancada parlamentar do PRS, São Paulo António, defende a desobediência civil como solução para a alternância do MPLA na governação em Angola. O político, que agora se dedica à docência, fez esta afirmação durante uma entrevista com a Mundial News, conduzida pelo jornalista Antunes Zongo. Na perspectiva de São Paulo António, o MPLA jamais poderá sair do poder por via de eleições, sublinhando que o partido no poder vai continuar a fazer recurso à fraude eleitoral para subverter a democracia e o Estado de Direito. Apresentou aqui as ideias, como classificou de científicas, ideias inovadoras que o PRS terá trazido à baila política, à realidade angolana. Como explica, apesar dessas visões inovadoras, como explica os resultados que o PRS tem obtido? Apesar das ideias novas, que trariam melhores soluções para a vida das pessoas, como explica os resultados que tem obtido? Os resultados eleitorais, no caso. Não, os resultados eleitorais em Angola não emanam da vontade do eleitor. E há até muitos que, quando fazem a abordagem, dizem assim: o partido X, o partido Y poderá ser extinto, poderá ser eliminado. Isto é absurdo em democracia. Porque quando estamos a falar de um partido, estamos a falar de uma parte da sociedade. E essa sociedade nunca deixa extinguir um determinado partido. Na realidade angolana, os resultados nada têm a ver com a vontade do eleitor. São resultados montados e atribuídos pelo MPLA. Todos os partidos que foram extintos em Angola não foram. Essa extinção aconteceu administrativamente. Logo, os resultados que o PRS tem tido é no quadro dessa distribuição que tem a ver com a vontade do MPLA. E isto é muito perigoso. É muito perigoso para o país, porque estamos a criar determinadas frustrações que possam um dia conduzir o país em conflito. Quando um determinado partido, um determinado regime assume-se como dono do país e desvaloriza a vontade da sociedade, prejudicando os outros partidos políticos, isto é grave. É grave. É grave porque, como eu disse, que isso, tarde ou cedo, pode levantar conflito.
É isto que justifica os resultados que o PRS tem tido. Os resultados que o PRS tem tido nada tem a ver com a vontade do eleitor. São atribuições, não é? São resultados atribuídos pelo MPLA, que de facto cria ódio, cria raiva e que tarde ou cedo pode criar problema. Eu, pessoalmente, garanto, como líder do PRS, não admitiria, e nem tampouco o próprio MPLA poderia se sentir à vontade, porque eu não vou aceitar. O PRS surgiu, ou como os outros partidos surgem para participar, e o MPLA aparecer como dono e distribuir os resultados de acordo à sua vontade, e ele continuar a ser dono de Angola. Um partido sério, um líder sério, não permite isto. Se partirmos dessa base, significa que os partidos estão longe de alternar o MPLA. Qual é o remédio? Qual a solução? Quem conhece as minhas posições são claras. Não existe, se existe, são casos raros, um país que conquista a verdadeira liberdade sem sacrifício. E quando estamos a falar de sacrifício, estamos a falar de muita coisa. Estamos a falar de morte, derramamento de sangue, prisões. Tudo isso é necessário. É isto que o angolano tem que entender e se galvanizar para esses acontecimentos, para um bem melhor, que é a democracia. É isto, sacrifício. O doutor estaria à altura desse desafio? Eu faço a política desde 1969 e sempre disse, em política, a morte é a melhor vida. Como assim? Temos que amar a morte para nós podermos assumir os riscos que os regimes autoritários impõem. Quando nós assumimos a morte como a nossa melhor vida, isto automaticamente afasta o medo. Porque o pior inimigo de um ser humano, de uma pessoa, é o medo. Então daí que temos que amar a morte. Diante de situações relevantes para o bem do país, para o bem da população, o verdadeiro político tem que amar a morte relativamente à vida. Não acredita que uma coligação de partidos na oposição seria o suficiente para fazer frente ao MPLA? O problema não está em formar ou não formar a coligação, não é. O problema está na democratização do país, no desenvolvimento do país, na estabilidade do país. Isto tem a ver com a vontade política de todos os angolanos. No mundo, quem provoca o conflito, quem provoca a pobreza, quem provoca a desgraça para o país é sempre quem tem poder. Sempre quem tem poder é que provoca sempre o conflito. Vamos ver. Em Portugal, vou pegar o exemplo de Portugal. A tendência de frustração, a tendência de revolta, de ódio, de raiva para conflito em Portugal, só estou a pegar isso como uma amostra, essa probabilidade é praticamente nula. Nula por quê? Porque o poder depende da vontade do próprio cidadão. Não há hoje
um partido no poder ou uma pessoa singular no poder, no caso do Presidente da República, ou no caso do governo, o Primeiro-Ministro, quando chegar nas eleições, preocupa-se em chamar para si todas as condições, todos os instrumentos para a sua autorreeleição, porque em Angola acontece autorreeleição. Não. O António Costa, quando chega no momento das eleições, ele não tem que se preocupar que ele é que tem que utilizar CNE, pôr o CNE para distribuir os resultados lá, presidência, nas administrações. Não. Sendo democrata, o António Costa ou o Marcelo, a partir daquele momento, tudo é entregue ao povo. Cabe ao povo decidir. Quer dizer, o momento de julgamento, o povo vai julgar e vai atribuir os resultados a cada concorrente. O que não acontece em Angola? Eu nunca vou aconselhar um político em Angola a cruzar as mãos. Hoje mesmo vai aparecer um político que pega a arma para combater o MPLA, eu apoio. Porque é exemplo mais que evidente no mundo que não se conquista os regimes autoritários e, fundamentalmente, os regimes de orientação comunista nunca mudam. E os regimes de orientação comunista, a nível do mundo, pode ver, a nível da América Latina, América do Sul, mesmo na parte da Europa, Europa do Leste, e fundamental, a maior parte dos países em África tem regimes de orientação comunista. Para esses países, as eleições apenas são formalidades para cumprimento de uma formalidade constitucional. Mas, no fundo, eles têm instrumentos para a garantia, para a manutenção de quê? Do poder. Logo, todo político num regime, por exemplo, de orientação comunista, o uso de todos os instrumentos é aconselhável. Mas esse modelo que o doutor defende é inconstitucional. Não é inconstitucional. Daí que eu recorro a uma outra figura política e cientificamente reconhecida, que é a desobediência civil. Quem estuda em países democráticos, não em regimes comunistas, e mesmo aqui em Angola, aquele que estuda em determinadas escolas não associadas ao regime, sempre que estuda a disciplina que nós chamamos ciência política e outras complementares, estuda essa figura que chama desobediência civil. Essa desobediência civil, cientificamente aceite universalmente, é um instrumento à disposição de qualquer sociedade para a correção de qualquer erro praticado pelo regime. Essa figura científica que é a desobediência civil, que pode ser vista numa perspectiva de uma manifestação, numa perspectiva de greve, ou numa perspectiva de golpe de Estado. São instrumentos científicos à disposição de qualquer sociedade. Então não é condenável. Por quê? Vamos lá ver. O regime não pode aprovar leis injustas contra a sociedade. Quer dizer, para poder se proteger, vai criar instrumentos. Mas esses instrumentos legais essas leis afetam os direitos fundamentais da sociedade.
Então, essa sociedade não pode, de maneira nenhuma, admitir. Ou o próprio governo vai praticando ações que lesam a vida do país. Então, a sociedade não deve permitir. Ou, por via de golpe, esse governo, se não corrigir-se, por exemplo, no caso das leis, se mesmo com determinadas chamadas de atenção, não altera as leis para tornar leis justas, se pratica ações próprias, no caso do MPLA, mesmo com advertências, não se corrige. No caso das eleições, não aceita eleições transparentes. Nesse caso, por exemplo, um governo gatuno, para a sociedade, esse instrumento de desobediência civil deve surgir como a chave para a correção do mal. Entretanto, convidado pela Camunda News para analisar a opinião do docente e ex-deputado Sapalo António, o académico e político Rafael Aguiar, que é também secretário nacional da Casa Sé, concorda em parte com a opinião do ex-deputado Sapalo António e discorda com um possível golpe de Estado. Bom, há aspectos o Dr. Sapalo António que tem responsabilidades políticas, quer no país e, sobretudo, em relação à educação política da juventude. Há questões que ele aborda que eu concordo plenamente e há outros que eu discordo. Os aspectos que eu concordo é que, efetivamente, há essa percepção e convicção generalizada ao nível da opinião pública de que as eleições em Angola ocorrem de forma fraudulenta e, por via disso, nenhum outro partido que não seja o MPLA consegue ganhar estas eleições. Também concordo com o Dr. Sapalo António de que, efetivamente, no início, os partidos políticos da oposição contestam os resultados eleitorais e depois, provavelmente por medo ou por outras razões, acabam efetivamente fazendo parte das instituições que resultaram de eleições fraudulentas. Até aqui estamos de acordo. Temos que então encontrar fórmulas para efetivamente contornar isso. E há no seio da sociedade duas correntes. Começa a emergir uma corrente radical que sente que a partir das eleições não é possível, portanto, provocar alternância política em Angola e entende que deve haver uma ação que o Dr. Sapalo António chama de desobediência civil, que consiste em manifestações que podem redundar em golpe de Estado para se desalojar o MPLA do poder. Mas há uma outra corrente que defende que é necessário uma ação coordenada da oposição de forma sistemática e permanente, capaz de provocar alterações no quadro constitucional e alterações nos órgãos de Estado que superintendem a matéria eleitoral, no sentido de podermos efetivamente provocar alternância política. Eu não concordo com o golpe de Estado como um método de provocar alternância política, porque, em primeiro lugar, é ilegal, em segundo lugar, é antidemocrático e, em terceiro lugar, legitima o MPLA usar a força e ele é detentor, portanto, ele é que controla os órgãos de Estado, sobretudo os órgãos de defesa e a Polícia Nacional. Essa perspectiva pode legitimar o MPLA de fazer recurso às Forças Armadas e à Polícia Nacional para se manter no poder. E esse clima que pode propiciar, por um lado, uma tentativa de golpe de Estado por parte da sociedade e, por outro lado, o uso da força militar e policial para se manter no poder, não é o cenário que Angola precisa neste momento. Se notar, nós vimos precisamente deste cenário,
qualquer análise do fenômeno político deve partir de uma perspectiva de historicidade, e numa perspectiva de historicidade nós tivemos a luta de libertação nacional, mas também tivemos uma longa guerra civil, e que a experiência comprovou-nos de que pela via armada não é possível, portanto, conduzir-se o Estado angolano. É um retrocesso que nós não podemos admitir. Agora, eu tenho propostas concretas. Primeiro, eu acho que a oposição política deve criar um gabinete de estudo e análise para a alternância política. Eu acho que a oposição política deve criar uma ampla frente para a alternância política que exija, portanto, alterações pontuais nos instrumentos eleitorais, nos instrumentos jurídicos, portanto, que servem de suporte para a realização de eleições. Eu acho que uma das exigências que nós devemos fazer, e no caso, portanto, a oposição política, de forma clara, inequívoca, permanente e convicta, é a alteração do modo como se proveu, portanto, as pessoas na CNE. Eu defendo, portanto, uma composição que resulta da paridade entre todas as forças políticas e que os pares depois elegem o presidente da CNE. Portanto, com isso estou a dizer o quê? De que o MPLA, ao nível da Comissão Nacional Eleitoral Nacional, deve ter o mesmo número de comissários que a UNITA, a CASA, o PRS, a FNLA, e devemos incluir a sociedade civil. E esse modelo tem que estender-se às províncias, aos municípios. E depois, cada Comissão Nacional Eleitoral, no caso a Comissão Nacional Eleitoral, elege o seu presidente, a Comissão Provincial Eleitoral elege o seu presidente e a Comissão Municipal Eleitoral elege o seu presidente. Uma Comissão Nacional resultante deste modelo pode propiciar um processo eleitoral, portanto, transparente, justo e que pode fazer com que a vontade do eleitor se reflita efetivamente no resultado eleitoral. Mas também defendo que nesta perspectiva, necessário uma sala de situação da oposição, isto é, uma estratégia única da oposição de defesa e controle do voto, para que, do ponto de vista de dados, de resultados, possamos comprovar à sociedade e ao mundo, portanto, a fraude eleitoral ou, portanto, a transparência do processo eleitoral. Acho que pela responsabilidade do doutor, portanto, Sapalo Antônio, e tendo em conta a trajetória política, econômica, social e militar da nossa sociedade e aspirações da juventude angolana que quer fazer da paz o sustentáculo para a criatividade, inovação, empreendedorismo, para construirmos uma Angola que concorra para a qualidade de vida de todos, sobretudo desta geração e da próxima geração, portanto, são palavras que deveriam ser ponderadas. Certo. O ex-deputado defende ainda que a figura de desobediência civil não é inconstitucional e até é ensinado nas universidades, sobretudo, claro, em cadeiras de ciências políticas. Concorda com esta afirmação? Bom, no âmbito das ciências políticas, e nós temos estado a lecionar a sociologia política na universidade, essa figura existe, da desobediência civil. E conforme inicialmente ele esteve a dizer, e bem, que consiste nas manifestações, na convocação de greve geral. O objetivo desta figura não é, portanto, provocar um golpe de Estado, ou seja, a alteração do quadro, portanto, ou do status quo por via da força. Não. É, efetivamente, de forma pacífica. De forma pacífica. E é uma figura que se recorre quando está efetivamente comprovado que o modus operandi do partido no poder atropela de forma grave, clara, inequívoca, a Constituição e as demais leis que conformam o ordenamento jurídico de um determinado país. Portanto, não é verdade que o golpe de Estado
a figura de golpe de Estado ou o ato de golpe de Estado seja constitucionalmente acolhida no nosso ordenamento jurídico. Não, não é verdade. Isso pode levar, portanto, a concluir também que a recorrência à força e mesmo a fraude para a manutenção do poder, portanto, esteja acolhida na Constituição. Não, nem o golpe de Estado, nem a fraude, nem a recorrência, portanto, às Forças Armadas e as forças policiais para se manter no poder, portanto, encontra acolhimento no nosso ordenamento jurídico, encontra acolhimento na nossa Constituição. O que encontra acolhimento é, sim, o cumprimento da lei, a não fomento da fraude, portanto, a realização de eleições transparentes e, caso haja, portanto, reclamações, recorrer portanto, à manifestação pacífica e, portanto, com a participação de toda a sociedade, usando vários recursos para pressionar as autoridades no sentido de se conformar os seus atos políticos em conformidade, portanto, com a lei. Ex-deputado e antigo presidente da bancada parlamentar do PRS, Sá Paulo António defende a desobediência civil como solução para a alternância do poder em Angola. E o político e académico Rafael Aguiar discorda com um possível golpe de Estado. Irene Neto, filha mais velha do primeiro presidente angolano, Agostinho Neto, e esposa do empresário Carlos São Vicente, que se encontra preso em Luanda, aponta o dedo ao antigo presidente José Eduardo dos Santos e ao então vice-presidente da República, Manuel Domingos Vicente, quanto aos acordos entre Carlos São Vicente e a Sonangol. Segundo o portal da Camunda News, que cita uma entrevista concedida à Lusa, agência de notícias portuguesa, Irene Neto, questionada sobre as ligações de Carlos São Vicente com Manuel Vicente, na altura o presidente do Conselho de Administração da Sonangol e depois vice-presidente do país, a filha do primeiro presidente angolano, recordou que o engenheiro Manuel Vicente era o presidente da Sonangol e que o seu marido trabalhava na Sonangol, tendo acrescentado de forma perentória que naquela altura, mais do que Manuel Vicente, havia outras estruturas supra Manuel Vicente e que assim como tudo e todo o resto que se fazia em Angola, foram tomadas decisões, foram criadas grupos, foram distribuídas ações e participações por orientação do mais alto titular do Poder Executivo, no caso José Eduardo dos Santos. Na referida extensa entrevista à Lusa, seguida pelo portal da Camunda News, Irene Neto deixou transparecer que, na sua perspectiva, tudo o que está a acontecer com o esposo e o filho tem substrato político, sobretudo com a pressão em tempo de eleições, tendo ainda acrescentado que a medida de coação aplicada ao marido, prisão preventiva, foi uma medida precipitada do atual Procurador-Geral da República, Hélder Pita Gross, por reação de uma forte pressão mediática. Entretanto, a falta de chuva que se registra nos últimos tempos na região sul do país está a tomar o custo de vida dos cidadãos cada vez pior, que já levou aquela população a decretar fracasso ao período agrícola 2020-2021. Na província da Huila, por exemplo, a falta de chuva está a levar os pastores a deslocar o gado para outras regiões, caminhando vários quilómetros a pé. Segundo o padre Pio Acussanga, paróquio dos Gambos e ativista social, que falava à rádio MFM, a situação é calamitosa e trágica. Por causa disso, confirma que há muita gente a emigrar. A viagem é tal que muita gente carregou com o seu gado bovino para as zonas de transumância. E é a primeira vez na história que vemos rebanhos e rebanhos de cabras, as cabras e as ovelhas, também a serem levadas à transumância. É uma situação calamitosa. As cabras, em geral, se alimentam de folhas esparsas, de espinheiros, de qualquer vegetal rastejante, mas nas zonas de origem já não há nada disso. Então,
as cabras também estão a ser levadas pelos pastores às zonas de transumância. As consequências para a comunidade humana na região centro-sul de Angola poderão se adivinhar trágicas. Poderemos em breve, a partir de fevereiro, março até abril, estar perante uma grande crise humanitária. Esta crise humanitária de grande envergadura exigirá uma resposta à altura, porque as vulnerabilidades já estão acumuladas na maior parte das 3 províncias, na Huila, Namibe e Cunene. Só outras províncias é que não tinham este grande problema da estiagem. Agora, todas essas províncias do sul de Angola estão afetadas pela estiagem. O Paroco pede ao governo para que haja com urgência de formas a evitar uma crise humanitária. Ainda não vemos grandes movimentações, diríamos assim, do setor público, do setor privado. Bem, o setor privado depende mais do público. A gente fala de governadores, de ministros, de responsáveis a mais alto nível, para se fazer um assessment, um levantamento antecipado e se trabalhe, diríamos assim, a montante, tanto de forma antecipada, se trabalha a montante o problema das consequências da estiagem. Já era sem tempo que equipas deveriam estar no terreno, não só olhar para as eventuais consequências trágicas, e há já muita gente que não tem alimentos. Eu tenho exemplo de jovens, já são jovens que vêm pedir alimentos. As histórias de roubos a propriedades, enfim, são imensas. Muita gente a roubar um pouco de tudo. Alimentos, animais, enfim, bens industriais para poderem trocar, venderem e comprarem comida. Muita gente a emigrar. Na região onde estou, portanto, nos Gambos, já é muito jovem que está fora da fronteira para ir às fazendas, mesmo com a cerca sanitária, as pessoas estão a forar. E então, precisamos de facto de pensar como é que a nação pode ser célere em casos de tragédia iminente, porque a inação invisível, não vemos as pessoas a se mexerem. As culturas quase todas secaram. As culturas secaram, desde uma parte do Ambo, culturas de Benguela, culturas da Huila, o milho, maçanga, maçambala, tudo secou. Em muito boa parte deste território, se cair chuva, só terá de se ressemear de novo, quase nada se poderá aproveitar, e eventualmente só se aproveitará o milho precoce, o milho de 3 meses e o feijão. Mas até agora, nenhuma nesga de nuvem, daquelas nuvens gordas que nos oferecem esperança de que venham cair chuva. Já começamos com as novenas, estamos a rezar de verdade, e ao mesmo tempo precisamos que os governantes pudessem agir já, porque a crise humanitária está iminente. Região Sul, à beira de uma crise humanitária por falta de chuva. O Sindicato dos Enfermeiros de Angola adverte que deverá decretar paralisação geral caso o governo não reabasteça os hospitais com medicamentos e materiais até o dia 15 de fevereiro. Falando a Camunda News, o secretário nacional do Sindicato dos Enfermeiros, Afonso Quilemba, descreve a situação nos hospitais como de difícil controle pelo facto de os profissionais de saúde estarem a ser alvo de ofensas corporais por parte de amigos e familiares de pacientes por falta de medicamentos, sendo que os familiares dos pacientes pensam ser da vontade dos enfermeiros não administrar medicamentos aos doentes. Nós não teremos uma manifestação, mas o que está no nosso nosso caderno reivindicativo é possível uma greve.
Mas essa greve só poderá acontecer caso a entidade empregadora não resolver as questões ligadas ao caderno reivindicativo. E de fato do material gastável, material de biossegurança, alimentação, reposição dos índices salariais que tinham sido retirados no âmbito da reformação da carreira da enfermagem. São esses pontos que nós temos. E o gabinete provincial, nesta altura, respondeu o documento já no dia 15, mas essa resposta não satisfaz as intenções, as inquietações, não resolve o problema, porque é uma resposta que nós julgamos política. A razão pela qual ontem nós tivemos uma plenária sindical, onde apresentamos o documento, a resposta do gabinete provincial, e desse documento os presentes nessa plenária recusam a resposta, não aceitam, não acreditam, porque reconhecem ser uma resposta política e é vivida quase sempre. Vamos resolver, nunca resolve. O que se pretende é colocar os materiais na prática. E tudo que está ali naquele documento não tem hora, não tem dia, não tem quando, não tem período, não tem horizonte de repor as coisas. Está numa forma só de responder para um despacho. Então, foi essa razão que os presentes concluíram de que até dia 9 do mês de fevereiro, e o processo completaria 21 dias, nós vamos a uma plenária sindical para a elaboração da declaração de greve. E como a lei dá previsão de que depois da elaboração da declaração de greve tem mais 5 dias para entrar em greve, até dia 15, ali sim, se a empregadora também não reagir em função disso, até dia 15, às 7 horas do dia 15, em todas as nossas cidades de Luanda, então vamos observar esse processo de suspensão das atividades. Fala-se também que há enfermeiros a serem agredidos por alguns pacientes devido à falta de medicamentos. Há familiares desses doentes que não entendem que a culpa, de certa forma, não é dos enfermeiros. Exatamente. Esse é o pão cotidiano dos hospitais hoje de Luanda. No Kazenga houve agressões e quase sempre tem havido agressões. Em Viana tem havido agressões. Quase em toda a parte de Luanda, onde essas unidades sanitárias se encontram por parte de material, sofrem agressões sempre de pacientes, por parte dos familiares dos pacientes que ocorrem nessas unidades. Afonso Quilemba acrescenta ainda que, apesar das dificuldades que os enfermeiros têm encontrado, os profissionais são obrigados pela direção das unidades hospitalares a mentir junto do público de que os hospitais estão reabastecidos. Uma das unidades sanitárias, ontem nós na plenária percebemos de que só abasteceram ontem porque uma das filhas de uma das administradoras do distrito aleijou-se e depois provavelmente seja entre do Kazenga que isso aconteceu. Sim. Né? Então, só abasteceram ontem porque alguém que os parentes fazem parte do aparelho do Estado aleijou-se e só assim conseguiram a gestão da instituição, como para prevenir o seu lugar. Ainda dizer na técnica que sempre que aparecer uma pessoa ali, tem que dizer que tem tudo. Mas ele vai trabalhar tem tudo, como é que se não estou a ver nada? Enquanto isso, cerca de 35 enfermeiros que operam sob regime de contrato no Hospital Regional de Cafunfu, na Lunda Norte, estão há 6 meses sem receber salários e, face à indefinição do Governo quanto ao cumprimento dos acordos, apresentam uma petição à Procuradoria-Geral da República para exigir pagamento dos referidos ordenados. Sindicato dos Enfermeiros de Angola ameaçam greve caso não se reabasteça até o dia 15 as unidades hospitalares. E enquanto isso, na Lunda Norte, enfermeiros reclamam salários. E para fechar, Joe Biden tornou-se nesta quarta-feira, 20 de janeiro, o 46º presidente da história dos Estados Unidos, ao tomar posse na cerimónia oficial diante das escadarias do Capitólio e em meio a fortes medidas de segurança. Na sua tomada de posse, o democrata Joe Biden, de 78 anos, que sucedeu o republicano Donald Trump, teve um discurso apaziguador pedindo união para derrotar o extremismo e restaurar a alma americana.
O agora presidente dos Estados Unidos citou também os efeitos da pandemia do novo coronavírus, que tirou a vida de milhares de americanos e afetou a economia e as mudanças climáticas como desafios da sua administração. É o ponto final da edição do Resumo Semanal. Caso pretenda rever outras matérias, acesse o portal da Camunda News. Boa tarde e um ótimo final de semana. Camunda News. Informação atualizada e cidadania.